Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal. Eu acho que a melhor forma de fazer esse vídeo é falando sobre o objetivo do canal. E eu não tenho como falar de objetivo sem falar de missão e propósito. E não tenho como falar de missão e propósito sem falar de Umbanda e Candomblé. Então vem comigo, esse é o Mix de Axé. Eu conheci a Umbanda, eu tinha 19 anos. Foi em 1998 para 99. Depois de 4 anos que eu já estava na Umbanda, eu recebi uma mensagem do meu guia de frente que eu tinha uma missão dentro da espiritualidade e naquele momento eu precisava dar início a essa missão, ter o meu terreiro de Umbanda. Eu fiquei apavorada, fiquei assustada, fiquei com medo, não entendi nada e fiquei me questionando. Como é que eu vou conseguir fazer isso dar certo? Eu não tinha muito conhecimento de Umbanda, eu já tinha uma fé enorme na espiritualidade. A Umbanda foi algo que me preencheu. De todas as religiões que eu conheci, a Umbanda foi a que realmente fez o meu coração bater mais forte, foi a que realmente respondeu as minhas perguntas. Então eu não tinha outra saída a não ser abraçar aquela missão, confiar na espiritualidade e mergulhar de cabeça. E foi isso que eu fiz. 7 anos depois que eu já estava com o terreiro aberto, novamente o meu guia de frente trouxe a mensagem para mim que eu precisava me iniciar no Candomblé. Eu fiquei muito assustada. Eu conhecia o Candomblé de livros, a gente cultua o orixá na Umbanda e eu sempre estudei muito sobre orixá. Eu sabia que o culto do Candomblé era aos orixás, então eu tinha uma noção, mas eu não tinha profundidade nenhuma no assunto. Não conhecia pessoas que frequentavam o Candomblé e também nunca tinha visitado nenhuma casa de Candomblé. Então eu fiquei muito assustada. Naquela altura eu já conhecia a Umbanda, já tinha me adaptado àquela missão, claro que sempre em constante aprendizado. E iniciar numa nova religião, para mim, era algo um pouco assustador. E eu fiquei com medo. Mas eu confiei na espiritualidade, confiei no meu guia de frente. E a única coisa que eu fiz foi pedir a eles que me desse sabedoria, que me ajudasse nessa caminhada, que eu encontrasse uma boa casa, que eu encontrasse um bom pai de santo e que eu pudesse cumprir a minha missão da forma como tinha que ser. E passado 2 anos, eu já estava com 9 anos do terreiro, aí eu conheci o meu pai de santo. Já tem 9 anos que eu sou iniciada no Candomblé e eu sempre me questionei muito a minha missão. Eu recebi essa missão muito nova e é muito difícil. E foi muito difícil para mim, porque é uma responsabilidade muito grande. Para quem tem essa missão sabe como é, a gente tem que se abdicar de muitas coisas. E não foi fácil, eu tive muito medo, muitos questionamentos, enfim. Mas tudo aconteceu, acho que da maneira que tinha que acontecer. E nesse decorrer desses 9 anos depois de iniciada no Candomblé, eu continuei questionando a minha missão. Eu sempre fui apaixonada pela espiritualidade, envolvida com a espiritualidade diretamente. Mas ainda assim eu me questionava, ainda assim eu questionava a minha missão. E depois de iniciar no Candomblé, eu entrei num conflito muito grande de entender qual caminho eu seguiria daquele momento em diante. Eu tinha construído uma história na Umbanda e agora eu tinha também uma história no Candomblé. E ao me questionar, eu comecei a pensar muito em propósito, porque todas as palestras que eu fazia, todos os cursos que eu fazia, todos os livros que eu lia, não só dentro da espiritualidade, tá? Mas de uma forma geral, em outros aspectos da vida, essa palavra propósito sempre esteve muito presente. Eu entendi o propósito como uma resposta para muitas dúvidas que eu tinha. E eu comecei, então, a refletir sobre isso, sobre essa palavra propósito. Porque muitas pessoas, inclusive eu,
sempre confundi propósito com sonho, com objetivo e fui vendo que não era bem assim, que propósito era algo muito maior que isso. Então comecei a juntar todas as informações que eu tinha e falei, bom, agora eu acho que está na hora de montar um quebra-cabeça a respeito disso e conseguir entender realmente o significado da palavra propósito e entender o meu propósito. E foi isso que eu fiz. Dentre esses apanhados de informações, eu selecionei as que mais mexeram comigo, as que mais me marcaram e comecei a refletir em cima delas. Um desses conceitos é que propósito tem a ver com a forma como a gente quer ser lembrado depois do desencarne. E ao refletir sobre isso, eu cheguei à conclusão de que eu quero ser lembrada como uma pessoa que impactou positivamente a vida de outras pessoas, que contribuiu de alguma forma para o crescimento de outras pessoas, alguém que realmente fez a diferença positivamente na vida de alguém. Um outro conceito também que eu refleti muito sobre ele é que propósito tem a ver com o que a gente consome e o que nos consome. E aí eu comecei a refletir em cima disso. E o que eu consumo? Eu consumo a espiritualidade, eu consumo conhecimento espiritual, eu consumo evento, que é a minha profissão. Eu sou produtora de eventos e eu sou completamente apaixonada pela minha profissão. E o que me consome no sentido de me fazer esquecer das dificuldades, dos obstáculos, é praticar a espiritualidade, é falar sobre a espiritualidade. Então isso é algo que me consome, porque me faz esquecer dos problemas, das dificuldades, das tormentas. Um outro exercício que eu fiz foi buscar a palavra propósito no meu acervo de palavras, né? Na minha infância, na minha adolescência. E tudo que eu já tinha ouvido falar de propósito, eu acho que é o que muita gente também já ouviu falar. São aquelas frases, fulano fez isso de propósito, ciclano fez aquilo de propósito. E fazer algo de propósito, nesse caso, é fazer por querer, é ter prazer em fazer. E aí eu entendi, juntando todos esses conceitos, eu montei esse quebra-cabeça e cheguei à definição de propósito para mim. Eu entendi que propósito, no meu caso, o meu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas, poder ajudar no crescimento espiritual de alguém. Então, encontrando o meu propósito, a minha missão fez todo sentido. A minha missão dentro da espiritualidade. E aí deixou de ter importância e peso se eu ia cumprir essa missão dentro da Umbanda ou dentro do Candomblé. Até porque a espiritualidade, os orixás, eles não têm essa distinção. E eu sei que muitos podem discordar de mim. Mas tudo bem, esse é um outro assunto. Então, pronto, ficou mais claro para mim que, na verdade, a minha missão era muito mais ampla, era muito maior do que eu imaginava até então e que eu tinha muito mais caminhos para poder cumpri-la do que simplesmente me limitar a rótulos. E foi aí, com a pandemia, né? Eu fiquei muito mais íntima das redes sociais. Eu não era tão íntima, nunca fui de rede social. Mas com a pandemia a gente acabou se voltando para as redes sociais. E eu comecei a ver que ali estava uma oportunidade de eu também cumprir a minha missão. Que eu poderia falar sobre Umbanda e sobre Candomblé. E que tinham muitas pessoas, apesar de já falando sobre isso, tinham muitas pessoas buscando conhecimento em relação a Umbanda e Candomblé. Então eu criei a página Mix de Axé e na bio da página eu escrevi que eu nasci na Umbanda, renasci no Candomblé e que hoje eu era um mix de Axé. E eu percebi que isso gerou um pouco de conflito na cabeça das pessoas e de dúvidas. Então vieram muito me perguntar a respeito disso no direct. Se eu era de Umbanda ou se eu era de Candomblé, se eu tinha saído da Umbanda para ir para o Candomblé, como é que tinha sido essa transição, se eu sentia falta da Umbanda, se hoje eu frequentava algum terreiro.
E aí eu percebi que as pessoas tinham muitas dúvidas em relação a essa questão de Umbanda e Candomblé e da relação Umbanda-Candomblé e como lidar com isso uma vez que você se inicia na Umbanda e depois se inicia no Candomblé, como é que fica tudo isso depois? Foi aí que eu tive esse insight de criar o canal no YouTube. Então, o objetivo do canal, ele tem a ver com a minha missão. É justamente compartilhar com as pessoas as minhas experiências dentro da espiritualidade, tanto dentro da Umbanda quanto dentro do Candomblé. Toda a minha jornada na Umbanda, como é que foi esse chamado, como é que foi esse processo de iniciar um terreiro tão nova e sem conhecimento nenhum de Umbanda. Apesar de já estar frequentando 4 anos, então isso eu também vou contar para vocês, como eu conheci a Umbanda, como é que foi o meu processo dentro desse terreiro de Umbanda, as primeiras incorporações, quem é meu guia de frente, o terreiro, né, como aconteceu, como é que transcorreu até eu me iniciar no Candomblé, enfim, e até a gente chegar nos dias de hoje. E eu acho que com isso, compartilhando as minhas experiências, eu posso também contribuir para a jornada de outras pessoas. Muita gente está começando agora e tem muitos conflitos, muitas dúvidas. Eu acho que uma forma da gente aprender é com a experiência do outro. Às vezes a gente aprende e reflete muito mais sobre algo que a gente está vivendo nesse momento através da experiência de outra pessoa do que até da nossa própria experiência mesmo. E aí eu me vi com essa oportunidade de, através do canal do YouTube, poder contribuir, nem que seja um pouquinho, com o crescimento espiritual de alguém. Então, esse é o objetivo do canal, compartilhar experiências e contribuir com a jornada espiritual de alguém, com o crescimento espiritual de alguém. Como eu falei agora há pouco, eu sei que tem pessoas que não vão concordar muito com o meu ponto de vista, mas tá tudo bem, tá, gente? É isso mesmo. A gente não precisa concordar o tempo todo, a gente só precisa se respeitar. Esse é o mais importante. Da mesma forma que eu respeito todas as religiões e todas as práticas dentro, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, eu também quero ser respeitada. Eu tenho as minhas opiniões em cima daquilo que eu vivi, as lições que eu aprendi, tá? Os meus próprios conceitos, o meu entendimento em cima de tudo que eu vi e vivi. Então eu adquiri meu ponto de vista em cima de muitas coisas e eu vou falar sobre isso. E eu sei que algumas pessoas não vão concordar e tá tudo bem, como eu disse. A gente só precisa se respeitar. Questionar, debater é saudável, tá? E é importante a gente entender que ninguém é igual a ninguém. Existem práticas diferentes dentro do Candomblé, dentro da Umbanda. Existe a mistura da Umbanda com o Candomblé. Cada um faz de um jeito, existem variações dentro da própria Umbanda, dentro do próprio Candomblé, às vezes de uma mesma nação. E isso não tem o menor problema, não quer dizer que porque eu faço diferente de você, eu tô certa e você tá errada. Não existe verdade absoluta, tá? Então a gente precisa respeitar uns aos outros. A nossa religião, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, já é muito desrespeitada, já é muito criticada. Ela não tem o reconhecimento que merece e que deveria ter. Então, eu acho que cabe a nós unirmos forças para fazer as pessoas entenderem que Umbanda e Candomblé não é esse diabo de chifre e rabo que as pessoas pintam. E a gente não vai conseguir isso se atacando, se criticando. E eu quero falar agora sobre o que eu não vou falar no canal, que é fundamento. Por quê? Porque fundamento é como eu acabei de dizer. Cada um faz de uma forma. E fundamento a gente aprende dentro da nossa casa de axé, com o nosso zelador, com o nosso babalorixá, ialorixá, pai ou mãe de santo. Não é na internet. Nós somos únicos. Nós temos essências individual.
Cada um é um. Então, às vezes, aquilo que serve para mim não serve para você. E às vezes um fundamento que eu tenho como prática não é o que você tem e você vai acabar criticando. A gente já é muito criticado. Então, fundamento não é algo que se discute nas redes sociais. Isso se aprende na casa de santo, de acordo com os ensinamentos recebidos por aquele pai de santo, aquela mãe de santo. Combinado? No mais, eu acho que a gente pode falar sobre tudo. É claro que eu quero a contribuição de vocês, claro que eu quero que vocês tragam as dúvidas de vocês. Também quero compartilhar as experiências de vocês aqui em alguns momentos. Vai contribuir para o crescimento de todos nós que estivermos aqui no canal acompanhando. Então eu te convido a se inscrever aí no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa as notificações para você poder receber todos os vídeos que eu vou começar a soltar daqui em diante. E também me segue lá no Instagram, já tá aqui também na tela para vocês. E se eu conseguir contribuir para o crescimento espiritual de alguém, um pouquinho que seja, eu já vou ter cumprido parte da minha missão, já vou ter atingido o meu objetivo com o canal dentro do meu propósito. E aí eu vou estar feliz. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Me axé.